Olá, galera do oitavo ano. Vamos iniciar mais um conteúdo, tá? Do módulo 4. É o conteúdo de sistema urinário. E aqui quem fala é a professora Jéssica Paixão, de Ciências. E aí, vamos conhecer um pouquinho sobre esse sistema para a gente conhecer sobre ele a primeira pergunta. Porque eu gosto de fazer perguntas, né? O que são excretas? E aí, o que você acha o que são excretas? Esse nome, né? O que são? Excretas são resíduos nitrogenados produzidos pelo metabolismo celular. A minha célula não precisa funcionar, ela ganha oxigênio ali do sangue o dia inteiro. E ela precisa funcionar. Eu faço várias atividades, eu tenho célula do fígado, eu tenho célula no coração, eu tenho célula no cérebro, que são os neurônios, e tudo isso no meu dia a dia está funcionando. Então essa célula está fazendo o seu metabolismo. E por isso ela precisa produzir algo. E que ela produz, o resíduo dela, é chamado de excreto. E aí, em animais, esses resíduos nitrogenados normalmente saem como amônia, por isso que é aquele cheiro forte, né, do xixi de alguns animais aquáticos. Répteis, aves e insetos normalmente eliminam ácido úrico. Por quê? Porque eles urinam pouco, tá? Mamíferos, como nós, seres humanos, eliminamos ureia, tá? Por isso que é aquele cheiro um pouquinho forte, porque o nome desse resíduo nitrogenado é a ureia, tá? Então grava essas excretas aí e quais são os seres vivos que eliminam quais excretas. E aí, falando sobre o sistema urinário, qual é a função dele? É remover as excretas do sangue por meio da produção e da eliminação de urina. Então, o nosso sistema urinário, o nosso rim, ele filtra sangue e urina, tá? Então, o rim não serve só para produzir urina. Ele também filtra o sangue que passa o dia inteiro no nosso corpo, da cabeça para o pé, do pé para a cabeça, para o coração, tá? Coração que vai bombear para todos os lugares. E aí nós temos algumas porções. Quem participa desse sistema? Vasos sanguíneos sempre. Os rins, que nós temos dois, direito e esquerdo, normalmente. Os uréteres, que são tipo esses fonezinhos de ouvido, fiozinho do fone, que liga o rim até a bexiga. Então, a bexiga e a uretra, que é no finalzinho. Então, falando um pouquinho sobre os rins. Ele tem o formatinho de quê? De feijãozinho, tá? São dois feijãozinhos. Óbvio que o tamanho é um pouco maior, mas é o formato que é de feijão. Eles estão localizados na nossa cavidade abdominal. Olha, ele tá mostrando ali o tiozinho, onde eles estão localizados. E qual é a função dele? Filtração do sangue, formação da urina, tá? Ali, ó, filtrou o sangue, formou urina, tá bom? A gente vai entender como isso acontece. Bom, falando sobre as outras partes desse sistema. Os fiozinhos do fone de ouvido, você não vai mais esquecer. O uréter. Qual é a função do uréter? Ele é um tubo, né, normalmente de 20 centímetros, e a função dele é conduzir a urina. Conduzir. Ela formou ali no rim, mas ela tem que ser eliminada por outro local. Então, ele conduz. Bexiga é uma bolsa elástica, né? Elástica porque ela tá uma bexiga vazia. Vamos pensar lá na bola de aniversário. Quando eu não tenho urina, conforme eu vou produzindo essa urina, vai enchendo até me dar vontade de ir ao banheiro. Então a bexiga ela armazena a urina, não é ali que ela é formada. Ela é formada no rim, conduzida pela uretra, armazenada na bexiga e eliminada na uretra, tá? A uretra é um canalzinho onde vamos eliminar a urina. Falando sobre o uretra, lá no livro de vocês tem duas figuras mostrando a uretra feminina e masculina, né? Ela ou também tem a figura também dela cheia e dela vazia. Só pra gente falar um pouquinho sobre incontinência urinária. Vocês já ouviram falar nisso? Quando a pessoa não consegue segurar o xixi? Normalmente isso acontece com mulheres e crianças. Né? Por quê? Porque a uretra da mulher ela é menor que a uretra do homem. Então o homem ele consegue segurar mais a vontade de fazer xixi. A mulher não. Bateu ali, normalmente ela já dá aquela vontade de fazer xixi. Então normalmente a mulher tem incontinência urinária. Bom,
parte mais complicadinha. Vamos entender. Olhando essa figura de trás para frente, foquem no rim. Encontraram onde está escrito rim na figura? Rim. O rim é o feijãozinho. Se a gente cortar esse feijão, olhar dentro do rim, nós temos várias estruturas microscópicas, que são chamadas néfrons. Lembrem desse nome, ele é importante. Em cada rim nós temos milhares de néfrons. Vários, tá? Milhares. Em cada rim. Por que a gente tem isso? Porque é nele onde o sangue é filtrado. É nele onde a urina é produzida. Então, aí nessa última figura, nesse último zoom aí, néfron, focando em um dos milhares que a gente tem no nosso rim. Então, só para a gente entender como ele é dividido, né? Nós temos essa cápsula glomerular. Eu botei até a explicação aí para a gente não ficar perdido. Cápsula glomerular é a parte roxinha da figura, tá? É uma estrutura lá em forma de taça que envolve uma rede de capilares, que é chamada de glomérulo. Então, o glomérulo é o vermelho e a cápsula é o roxinho, tá? Então, a cápsula e o glomérulo. E aí nós temos a outra região, que é o túbulo renal, que é tudo isso que está em amarelinho. Então, nós temos cápsula, glomérulo e túbulo renal. Por que eu preciso saber isso? Porque é nessa região onde acontece a filtração do sangue, tá? Então, vamos entender como a urina é formada. Como é que acontece isso, gente? Como que a gente consegue eliminar isso? Como que a gente consegue produzir isso? Então, existem duas coisas importantes que acontecem. Filtração e reabsorção. O que é isso? Nós precisamos que o sangue entre nessa região lá do néfron, tá? Essa região que é conhecida como a cápsula glomerular. Então, ali está mostrando o sangue e a setinha dele entrando. Quando o sangue entra, nós temos várias moléculas ali presentes no sangue, como glicose, aminoácidos, sais minerais e vitaminas. E aí, o nosso rim começa a filtrar ali para saber o que ele precisa formar, o que ele precisa voltar para o corpo, o que ele precisa eliminar do corpo. E aí ele vai filtrando esse sangue, tá? E aí, depois que isso é filtrado, nós temos lá no nosso túbulo renal, que toda aquela porção amarelinha, onde vai acontecer a reabsorção. E o que é reabsorção? O nome já diz pra gente. Reabsorver é voltar. Então, eu vou voltar por essas estruturas vermelhinhas ali, que são os capilares, tudo que eu preciso para o meu corpo. Então, eu preciso da glicose, eu preciso do aminoácido, eu preciso dos sais minerais, eu preciso da vitamina. Elas não podem ser eliminadas na urina. Então, essa estrutura do túbulo renal, ela vai fazer a reabsorção de tudo que eu preciso que volte. E aí, quando reabsorve tudo que eu quero, o que é formado? A urina. Porque aí, na urina, a única coisa que eu vou ter sendo liberada é ureia e um pouco de água, tá? Então, é isso que acontece todo dia. A gente filtra, quando o sangue chega, tudo que a gente quer. E a gente reabsorve o que é importante para o nosso corpo e elimina a urina, né? Na urina nós temos ureia e água, ok? E aí, só para a gente ter uma noção, em um dia nós filtramos aproximadamente 180 litros de líquido. Então, 180 litros é muita coisa. Só que a gente só produz de 1 a 2 litros de urina. Só para a gente entender como a reabsorção é importante. Tudo isso que a gente reabsorve, entendeu? A gente absorve mais de 90% do líquido que é filtrado. E a gente só precisa eliminar a ureia, ok? Que é tudo que a gente não quer no nosso corpo. E aí, nós temos um controle hormonal em dias quentes. Em dias quentes a gente transpira muito, a gente produz muito suor. E aí o nosso corpo não quer perder muita água, porque ele já produz muito suor. Então, nós temos a hipófise aí mostrando na figura de vocês, tá? Que é uma glândula lá na região cerebral. E ela produz um hormônio que é conhecido como ADH, hormônio antidiurético. E o que esse hormônio faz? Esse hormônio, ele evita que o nosso corpo produza muita urina. Ele aumenta aquela parte de reabsorção. Na figura anterior eu mostrei para vocês, onde acontece a reabsorção. Então, ele
reabsorve mais água do que o normal, tá? Só pra gente não ficar desidratado, tá? Então, em dias quentes, o nosso corpo já sabe. Ele tá vendo que a gente tá transpirando muito, então ele segura mais a urina. Por isso que em dias frios, que a gente não sente, né, muito calor, a gente não transpira muito, são os dias que a gente vai mais ao banheiro, porque esse hormônio, ele não está sendo produzido, tá? Aí, só pra gente lembrar, antidiurético, diurético, eu já ouvi esse nome. Quando a gente fala em bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, ela é conhecida como diurética, ou seja, ela inibe o ADH. Por isso que as pessoas que bebem cerveja, elas vão muito ao banheiro, porque esse hormônio não aumenta a reabsorção. Então, quando eu não tenho ele, eu diminuo a reabsorção. Ou seja, tudo que eu estou bebendo ali, tudo não, né? Grande parte vai sendo eliminado. Por isso que a pessoa vai ao banheiro toda hora, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Qualquer dúvida, tem uma explicação no livro. Qualquer dúvida é só mencionar também. E aí, nós temos doenças relacionadas a esse sistema. Quais são? Bem comuns. Cálculos renais, são as famosas pedras nos rins. Já ouviram falar? Então, quando a gente ingere muito refrigerante, muito suco que tem muito açúcar, a gente tem muitos sais minerais nessas estruturas, nesses conteúdos. E aí, o nosso rim, nossos néfronzinhos, olha lá, vão ficando cheios de pedrinhas, tá vendo? Aí na figura aí, setas, cálculos renais. Então, ele filtra ali, tudo que chega, tá filtrando, tá filtrando. Se a gente tem muito açúcar, se a gente tem muitos sais minerais, principalmente dos refrigerantes, esses sais minerais vão se acumulando, vão formando pedrinhas. E aí as pessoas às vezes precisam até em casos de intervenção cirúrgica para retirar essas pedrinhas. E o tamanho vai depender de pessoa a pessoa, tá? Nós temos também a infecção urinária, ou infecções urinárias. São, na verdade, ocorrências no sistema urinário acometidas por micro-organismos como bactérias e fungos, tá? Em geral, essas infecções causam dor, ardência e dificuldade de urinar, tá? E aí, lembrando que elas, aqui na figura mostrando, são causadas por micro-organismos. Normalmente são as bactérias lá presentes nesse sistema, ok? Então, terminando mais um módulo. Beijos e até o próximo.